Olá, este é o podcast do selo Saberes e Letras, o canal de quem gosta de ler, aprender e ensinar. Confira nosso livro de destaque. Estamos aqui com a autora Gláucia Levick, que escreveu o livro Nos Olhos de Quem Vê, publicado pela Saberes e Letras. Olá, Gláucia, bem-vinda ao nosso Saberes e Letras podcast. É um prazer estar aqui conversando com os leitores do Saberes e Letras. Gláucia, se apresente para quem nos ouve. Gláucia Levick, educadora e autora de livros infantis e juvenis. Eu trabalho junto à direção de uma escola, eu coordeno os conteúdos de História e Geografia. Como autora, eu tenho livros publicados para crianças e jovens há quase 20 anos por diversas editoras. Muitos deles são adotados e lidos em escolas de todo o Brasil, o que é ótimo. É como se minhas duas paixões, a educação e a escrita, se encontrassem. Como surgiu essa história? Surgiu de uma viagem à cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Eu voltei com o cenário e as histórias de personagens como o Padre Toledo, personagens históricos como o Padre Toledo, um participante ativo da Conjuração Mineira, na minha cabeça. E aquilo ficou, né? Fica dentro de você, né? Quase pedindo para virar um livro, pedindo para virar uma história. Então eu escrevi uma aventura que se passa em uma cidade fictícia, mas muito semelhante a diversas cidades históricas do ciclo do ouro, para falar sobre preservação do patrimônio, mas principalmente sobre ideais, sobre confiança, amizade. Até porque é um movimento como a Conjuração Mineira, ou qualquer movimento que façamos na vida, né, para falar a verdade, não tem como tomar forma sem essa base, né, dos ideais, da confiança e da amizade. O texto original do Nos Olhos de Quem Vê foi finalista do concurso João de Barro, um dos mais importantes do país para literatura infantil e juvenil há alguns anos. É um dos meus textos favoritos. Qual mensagem deseja passar ao leitor com este livro? Essa história ela tem uma peculiaridade, ela é narrada por 5 personagens diferentes, cada um do seu jeito, com as suas vivências, sua voz e seu olhar vai contando um trecho da história. A mensagem que eu desejo passar é que a verdade, seja ela dos fatos, seja das ideias, ela está nos olhos de quem vê. Nós precisamos tentar enxergar o outro e os fatos como eles são para aprender a lidar e conviver com eles. Na família, como os pais podem utilizar o livro com os filhos? É um livro juvenil. Normalmente há menos interação entre pais e filhos no momento da leitura. Mas, como é um livro de mistério, narrado por pontos de vista diferentes, até os pais vão gostar muito de ler. Inclusive, o ponto de partida, né? O ponto de partida de uma troca entre pais e filhos sobre o livro pode ser justamente sobre essa diferença de olhares, de percepção sobre a história, sobre os personagens. Essa conversa que leva em conta os diferentes olhares que cada um tem de um fato, ou até sobre as pessoas, pode extrapolar as páginas do livro e se ampliar para outros universos, como o da música, das artes, da história, da política. As possibilidades são infinitas, né. Quando a gente fala do outro, quando a gente fala de diferentes pontos de vista, as possibilidades são imensas. Gláucia, deseja deixar uma mensagem para quem nos ouve? Leiam, leiam sempre. Eu sei que parece um clichê, mas ler de fato amplia o olhar sobre o mundo e a vida. Quando nós lemos, nossa imaginação é acionada, ela é convidada a trabalhar de uma forma que não acontece quando somente assistimos a um filme. Nada contra os filmes, tá? É só que os estímulos acionados durante a leitura são diferentes e muito ricos. Tem uns estudos recentes, inclusive, que vêm mostrando que ler, especialmente ficção, também desenvolve empatia, pois muitas emoções são trabalhadas e experimentadas durante a leitura. Sem contar que, apesar de parecer uma atividade solitária, ler aproxima as pessoas, porque não há felicidade maior que encontrar alguém que, assim como você,
curtir uma determinada história. Então leiam sempre e estimulem a leitura. Gláucia, agradecemos a sua participação no Saberes e Letras podcast e queremos parabenizá-la por esta obra. Obrigada, foi um prazer enorme conversar com vocês também. Muito obrigada. E para você que nos ouve, Nos Olhos de Quem Vê, escrito pela autora Gláucia Levick, é uma ótima dica de leitura. Viu que livro incrível? Fique sintonizado em nossas dicas de leitura e bate-papo sobre educação e cultura. Siga Saberes e Letras nas redes sociais. Até a próxima!